E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, indo direto para o Rio de Janeiro. Vamos até lá hoje, quarta-feira, mais uma vez para conversar com o jornalista Sidney Rezende sobre os principais assuntos do dia. Tudo bem, Sidney? Senhoras e senhores, Colombo, bom dia. Bom, vamos lá então, Sidney, começar com os assuntos mais importantes desta quarta-feira. Temos muita coisa para tratar aqui e, é claro, o principal assunto é a CPI da pandemia. Daqui a 58 minutos, já arredondando, a partir das 10 horas da manhã, deve começar o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Eu digo deve porque ontem, por exemplo, atrasou uma horinha. Teich teve uma passagem muito rápida pelo Ministério da Saúde. Entre abril, quando saiu Mandetta, e maio, isso do ano passado, 2020. A comissão quer entender por que uma passagem tão rápida, num cargo tão importante, num momento definitivo para o país. O que é que o Ministério da Saúde poderia ter feito para evitar tantas mortes provocadas pelo novo coronavírus? O que é que ele sugeriu? O que é que foi aceito? O que é que não foi aceito? Como ele imagina teria sido o caminho dele se ele tivesse permanecido no Ministério da Saúde? Bom, ele será o segundo ex-ministro da Saúde a prestar depoimento. Ontem, não é, Sidney? Como a gente tinha adiantado aqui, foi a vez do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que acabou prestando depoimento por 7 horas. A coisa se alongou. Entre outras coisas, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro não seguiu as orientações que o Ministério da Saúde, comandado por ele, mandaram à presidência da República, sugestões baseadas na ciência para o combate à pandemia. Mandetta avaliou que Bolsonaro adotou um discurso negacionista. Nós separamos aqui alguns trechos do depoimento de Luiz Henrique Mandetta. Era muito constrangedor até para o ministro da Saúde poder ficar explicando se nós estamos indo por um caminho, o presidente estava indo por outro. As evidências científicas têm que ser a base para a tomada de decisão. Alertei sistematicamente, inclusive fazendo as projeções. A projeção de 180 mil óbitos até 31 de dezembro, na verdade, nós tivemos 191 mil, nós erramos por 11 mil. Eu dei por estado e por cidade. É uma série de negações. Eu, como cidadão, hoje 410 mil vidas me separam do presidente até o momento, até o dia de hoje. Sidney Rezende, é claro, foram 7 horas de depoimento, nós separamos aí um pequeno trecho, há outros muito importantes e nós estamos mostrando muitos deles ao longo aqui do Novo Dia, sempre no ar das 6 às 11 da manhã. Então eu queria que a partir desse trecho você desse sua avaliação para a gente do que é que você achou de mais importante no depoimento do ex-ministro Mandetta ontem. Bom, total de mortes acumuladas, hoje 411.588, de uma estatística levantada até 18 horas de ontem, então já tem uma separação maior. Bem, acho que os governistas estão bem atrapalhados, sabe? Aquelas questões de ordem, bateção de cabeça. Mais adiante, o senador Ciro Nogueira, na hora que vai fazer perguntas, faz uma pergunta que o ministro Fábio Faria já tinha formulado no dia anterior, seja uma pergunta nascida no Palácio do Planalto ou nascida da cabeça do próprio ministro das Comunicações. Quer dizer, ele faz a mesma pergunta, não dá crédito. Mandetta diz, olha, eu recebi aqui essa mesma pergunta ontem, né? Quando eu ia responder, o Fábio apagou, ou seja, eu acho que é uma desarticulação grande entre os governistas, apesar de serem minoria, e não estão conseguindo fazer chover também com a capacidade, a competência que eles têm, pela experiência que têm, e eles estão apanhando. Eu diria que se fosse uma luta neste primeiro round, foi 10-9 para Mandetta, não vou dar 10-8, porque ele também se defendeu muito, né? O ministro Mandetta, o ex-ministro, ele procurou mostrar tudo o que fez para não deixar ali nada fora do esquadro que pudesse eventualmente incriminá-lo para mais adiante. Mas ele trouxe elementos novos, esses elementos novos são delicados, não é? Ele disse o que muita gente já sabia e outros, esses elementos novos que nós não tínhamos conhecimento. O que nós já sabíamos? Naquele momento, exatamente, os filhos do presidente tinham uma ascendência muito grande sobre Jair Bolsonaro, ao ponto do vereador Carlos Bolsonaro participar das reuniões, ter assento nas reuniões e até ministro ficar em pé ou sentar no outro lugar, porque ele parecia
parecia ser um ministro também. E ele sempre fez, nessa área de assessoramento ao pai, uma espécie de um trabalho de reunião, de comunicação, né, para poder pegar ali os pontos e depois fazer uso nas redes sociais. Hoje, inclusive, né, ou depois que o ministro Mandetta fez o seu depoimento, o Carlos Bolsonaro também fez postagens nesta ordem. E isso é grave no seguinte sentido: o presidente ouvia muita gente em paralelo que não tinha assento ali entre os ministros, né? E isso foi minando a relação entre ambos com relação à visão, né, que se tinha para combater a doença naquele momento. E aí que Mandetta cresce quando fala do negacionismo, quando diz que viu, inclusive, ali um texto que poderia redundar numa tomada de medida, uma medida provisória, para se incluir na bula da cloroquina a condição de enfrentar coronavírus, enfrentar o vírus. Isso até o presidente da Anvisa teria dito: não, isso não pode ser dessa forma, porque dessa maneira ele legitimaria, do ponto de vista legal e objetivo, o discurso do presidente, a narrativa, né, tendo a cloroquina como um remédio que poderia fazer ali um trabalho preventivo, que já se provou que não, que foi um erro. Aos senadores, Mandetta também reclamou desse aconselhamento paralelo e, de fato, traz problemas. Então, eu diria que ele apenas reavivou que havia uma discordância grande entre o que o Ministério fazia e o que o presidente imaginava que o Ministério devesse fazer. Não era o mesmo pensamento dele. Então, ele ia sabotando, ele ia, de alguma maneira, o presidente demonstrando naquele esgarçamento, né, uma situação de constrangimento para o seu subordinado, ao ponto de ter dado no que deu. Ele ficou apenas 2 meses lá. E uma carta que mais adiante é possível que você me pergunte alguma coisa, Mandetta fala explicitamente o que ele aconselha que poderia ter sido feito e o presidente não fez, e essa carta é um documento muito, muito, muito importante, porque foi uma carta enviada em 28 de março de 2020. Então, eu diria que ontem Mandetta saiu um pouco maior do que entrou, o governo não se entendeu e foi uma derrota, causou um certo prejuízo. Não ao ponto de você dizer foi um desastre para o governo. Não foi um desastre para o governo. Mas, como eu disse, que o meio é a mensagem, a cada dia, a cada depoimento é um fio do novelo que se puxa. Não está bom para o governo. Equilibrar aqui as perguntas, nós falamos de momentos em que o ex-ministro Mandetta fez ataques à administração Bolsonaro durante a pandemia, mas ele também teve de responder a dúvidas que permanecem até hoje sobre a forma como ele lidou, manobrou a pandemia no início do contágio aqui no Brasil, não é? Por exemplo, ele foi questionado sobre aquela orientação do fique em casa. Aliás, ontem, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, conversando com apoiadores, perguntou: o Mandetta, aquele do fique em casa, e ele justificou porque é que ele dava orientação para que as pessoas que estivessem sem sintomas graves não procurassem o hospital e só fossem ao hospital no momento em que sentissem, por exemplo, algum desconforto para respirar, febre um pouco mais alta. Ele foi perguntado a respeito disso. Ele foi perguntado sobre a nossa dificuldade para, naquele momento, fornecer equipamentos de proteção individual. Máscara, luva, estava faltando equipamento básico para lidar com os pacientes que precisavam de internação. Ele atribui a um mau relacionamento com a China, dificuldade para obter esse tipo de equipamento, porque nós não temos mais indústria farmacêutica aqui no Brasil e já não é de hoje, né? Tudo é concentrado, toda a produção está concentrada na China. Então, nesses momentos, ele foi perguntado sobre o carnaval também, não é? Que é um argumento frequentemente utilizado. Bom, mas se já estava ruim lá no começo de 2020... por que é que o Ministério da Saúde não recomendou a prefeituras e governos estaduais que fosse cancelado o carnaval daquele ano? Você acha que ele se saiu bem nesses momentos em que ele foi pressionado sobre pontos sobre os quais ainda há dúvidas a respeito da gestão dele como ministro? Colombo, ele ficou 2 meses no cargo, né? E ele fez uma prestação de contas dizendo que nesse período ele deu 49 entrevistas coletivas de 60 dias. 2 meses durante a pandemia, né, Cid? Um dia a mais para... Durante a pandemia. Foi durante um ano e 2 estamos meses. Estamos nos referindo aqui... Sim, mas estamos nos referindo aqui em relação à pandemia, porque neste período da pandemia ele deu 49 entrevistas coletivas. Então, num período de 60 dias, ele praticamente quase foi uma entrevista coletiva por dia. Ele se defendeu dizendo que o fez porque não tinha uma campanha publicitária, não tinha nenhum elemento de apoio. Sobre a China, ele inclusive disse que reivindicou trazer o embaixador da China, que está em Brasília, para ir ao palácio, conversar
conversar, porque ele precisava ter essa aproximação com a China e, de fato, se precisa até hoje para recebimento, hoje insumos, né? Mas na época não tinha vacina, mas para receber naquele tempo materiais necessários de prevenção. Então, quer dizer, não é que ele tenha se saído bem, eu acho que não foi uma gestão exemplar, mas é difícil você ter uma gestão nota 1000 quando você tem algo em andamento que não se sabe direito a grandeza daquilo. O que se sabia era que é preciso enfrentar os problemas de ordem mais direta. E neste tocante, o presidente já naquela época não usava máscara, fazia aglomerações, desdenhava toda e qualquer política de prevenção que fosse feita, que não a de medicação, como a cloroquina e outros medicamentos que hoje se sabe de usos duvidosos e impróprios. Então, quer dizer, não é que ele tem saído bem. Acontece que ele tem que ser questionado, o Taish tem que ser questionado, todos têm que ser questionados e as perguntas devem ser dirimidas tanto partindo de governistas ou de oposicionistas. Zero de problema. Quem tem responsabilidade, tem responsabilidade. Mas, nitidamente, havia uma diferença de postura entre ambos. Eu fiz referência àquela carta, é possível que daqui a pouco você faça até perguntas mais diretas. Vamos entrar nela, então, que eu me refiro, em dada altura... Vamos lá, então, porque a gente tem, inclusive, aqui alguns trechos. A gente tem alguns trechos da carta para mostrar aqui. Ontem, durante o depoimento, o ex-ministro Mandetta disse que enquanto estava no cargo, ainda no cargo, ele mandou a carta de 3 páginas. Foi no dia 28 de março, 20 dias, arredondando aqui, antes dele deixar o Ministério da Saúde. Ele saiu no dia 16 de abril de 2020. A carta, olha lá, Brasília, 28 de março de 2020. Mandetta relata que em reuniões com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a OMS, foi possível verificar a possibilidade de colapso dos sistemas de saúde e que isso indicava a necessidade de medidas que evitassem o aumento de casos de média e alta complexidade, ou seja, não mandar a gente para o hospital. Segundo então o ministro, as orientações e recomendações não receberam apoio do governo federal, embora embasadas por especialistas e autoridades em saúde. Mandetta, então, na carta, recomenda que a presidência reveja o posicionamento sob risco de gerar gravíssimas consequências à saúde da população. A CNN pediu à Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro uma posição sobre a carta. Nós continuamos aguardando uma resposta. Então, Sidney, tem um aspecto importante. A carta foi enviada ao presidente da República enquanto Mandetta ainda era ministro da Saúde, embora àquela altura do campeonato a gente já soubesse que ele não ia durar muito tempo no cargo. O ambiente entre ele e o presidente já estava publicamente deteriorado. Queria que você falasse então sobre a carta, sobre o conteúdo da carta e se ela pode vir a ser, no futuro, utilizada como uma prova de que o governo, pelo menos, deixou de agir corretamente para que a gente chegasse a esse estágio de descontrole da pandemia e hoje com 412 mil mortos vítimas da doença. Colombo, se a carta foi protocolada, se tem como provar, porque ela existe, que ela foi entregue, é um documento. E o que eu queria destacar é este ponto aqui, no finalzinho do último parágrafo, diz assim: recomendamos expressamente, o que Mandetta escreveu, que a presidência da República reveja o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população. Ora, o ministro da Saúde, verificando que está diante de um grave problema, que pode se agravar ainda mais, pode se tornar gravíssimo, e ele entende que uma das providências é a presidência da República encampar essa preocupação e agir imediatamente, formula isso e formata isso e materializa isso numa carta, entrega a carta à presidência da República, só se o presidente diz que não recebeu a carta. Porque se recebeu, esse é um documento fundamental para que se verifique de forma definitiva e comprovada que o presidente Bolsonaro estava devidamente informado sobre o todo a partir do que disse o seu subordinado, o ministro da Saúde, e tomou o caminho oposto, tomou um outro caminho. Este caminho é o fio do novelo em que o meio será a mensagem que poderá gerar grandes dores de cabeça. Não é só os depoimentos que a gente vê em vídeo da gripezinha e tudo mais, né? Não é só isso que pode ser computado, é documentações objetivas como esta, além do testemunho do senhor ministro, evidentemente, do senhor ex-ministro, né, que disse o que disse ontem.
Bom, como nós já dissemos aqui, Sidney, daqui a pouco começa o depoimento do ex-ministro Nelson Teich. Mas hoje, quarta-feira, era dia do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento dele ficou marcado para o dia 19 de maio, hoje é dia 5, portanto, depois de cumprir 14 dias de quarentena. Segundo o Exército, o general Pazuello teve contato com 2 coronéis que o assessoram, pelo menos essa foi a versão apresentada ontem ao vivo aqui no Novo Dia pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz. Esses coronéis foram diagnosticados com a Covid-19. O comunicado foi lido durante o depoimento de Luiz Henrique Mandetta. Deixava que os senadores decidissem se preferiam agendar uma nova data para o depoimento presencial ou se queriam ouvi-lo hoje mesmo, mas aí uma audiência virtual, né? E aí houve uma votação simbólica e os senadores entenderam que Pazuello tem de ir à CPI. Por isso é que ele só irá depois da quarentena no dia 19 de maio. Queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão de ouvi-lo presencialmente a partir do período em que ele deixar a quarentena de 14 dias. Em outubro, ele teve Covid, você bem lembrou, foi diagnosticado com a doença, ficou isolado num hotel militar em Brasília e ele até na ocasião afirmou o seguinte, né? Tomei cloroquina e acordei aí 0 bala. Então ele passou rápido por aquele problema. Não sei se ontem ele fez o tal treinamento, né, que ele estava fazendo nesses últimos dias, porque se ele o fez, ele podia participar do treinamento, mas não podia ir à CPI. Eu acho que não muda nada ser dia 19, desde que seja presencial, é o ideal para ter isenção, né, para ter equilíbrio, também isonomia, igual aos outros ex-ministros também que estão indo presencialmente. Mandetta ontem, Teich hoje. Então eu interpreto como importante demais o depoimento dele. Se ele ganhar mais 15 dias, mais 14 dias, mais 20 dias, não muda nada, porque as indagações serão feitas, ainda que ele esteja bem treinado, bem equipado do ponto de vista emocional, esteja melhor do que antes do treinamento. Não é o treinamento que vai estar ali em análise, é o que ele disser, é o que se comprovar da parte dele e da parte de eventuais acusadores ou de indagadores, que são os senhores senadores da CPI. Acho que não muda absolutamente nada. Chegou a ter uma ilação, não sei se verdadeira, que ele queria ir até fardado, ele é general 3 estrelas, da ativa, mas que o general Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército, teria pedido que não, depois voltou atrás, Pazuello disse que ele iria então à paisana, ou seja, há uma delicadeza aí no meio também, as Forças Armadas compraram cloroquina também em quantidade, disse o presidente da CPI que o Exército e as Forças Armadas em geral não estão ali sendo investigadas, e sim o general Pazuello e a sua gestão. Também eu acho que isso é apenas um elemento a mais de delicadeza. É o depoimento mais importante da CPI. Eu tenho a impressão que vai ser o maior desafio de todos os convidados da CPI será enfrentado pelo general Pazuello. Ele vai ter que ter muita competência, muita condição, muito elemento comprobatório, muita data, muito documento, muita certeza do que disser, porque para ter um deslize é um passo. E aí, meu amigo, é encrenca pura, porque certamente ele vai arrolar e envolver terceiros. E pode ser aquela história de um elefante em casa de louças, né? E se começa a quebrar tudo daqui para lá, não tem. Travou o Sidney Rezende, mas no finalzinho da participação dele aqui no Liberdade de Opinião, já ia encerrar com o Sidney mesmo. Lembro a você que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não correspondem necessariamente à posição da CNN.